Se você valoriza coragem de verdade, então já curta o vídeo. Se inscreva no canal e ative o sino, porque essa história vai te provar que lealdade em guerra vale mais que ordens. E às vezes, ela custa tudo. A floresta era densa, o calor sufocante e os sons ao redor pareciam ecoar de todos os lados. Era 1970, em plena selva do Camboja, onde uma unidade brasileira de apoio estratégico atuava sob sigilo ao lado de forças aliadas. O soldado Miguel Ferreira, cabo de infantaria e experiente em patrulhas de infiltração, avançava em formação com mais 4 homens, carregando nas costas suprimentos médicos para a evacuação de feridos em uma zona crítica. Leirão estava seu melhor amigo desde o treinamento básico. O soldado Átila Ramos, um homem alto, de riso fácil e mira infalível, que já havia salvado Miguel 2 vezes em situações parecidas. Aquela missão, porém, era diferente. O terreno era minado, o clima era hostil e o comando havia deixado claro: se algum homem caísse, não haveria tempo para resgate. As instruções eram objetivas, quase frias. Avancem, completem, saiam. Nada de heróis. Mas Miguel sabia que Átila jamais deixaria alguém para trás. E ele mesmo, se colocado à prova, não saberia como reagir. Ainda assim, no silêncio, os passos entre folhas esmagadas e olhos atentos, a amizade entre eles era o que os mantinha firmes. Porque em guerra, mais do que armas ou ordens, é o vínculo entre soldados que sustenta o impossível. A missão previa uma travessia de 3 horas por terreno hostil com clima imprevisível, sem cobertura aérea e contato limitado via rádio de campo. Miguel carregava o receptor principal, e Átila o backup, ambos em constante monitoramento. Mas o sinal era fraco e instável, menos cada mensagem exigia silêncio absoluto e códigos rápidos. Quando chegaram à clareira, onde deveriam montar o ponto de evacuação, notaram que algo estava errado. O local estava abandonado, com marcas de sangue e coletes descartados, menos mas sem corpos. O comando confirmou: a evacuação havia sido abortada e os feridos deixados estavam desaparecidos. O grupo deveria recuar, mas antes de fazê-lo, Átila ouviu um barulho entre os arbustos, e como era seu instinto, foi verificar. Miguel tentou segurá-lo, mas era tarde. Uma mina escondida disparou a detonação, arremessando Átila a metros de distância. O som ecoou como um trovão seco, assustando até os pássaros que já se acostumaram com tiros. Miguel correu até ele, e o que viu lhe congelou o sangue. Átila estava vivo, mas com a perna destroçada e sangramento grave. O rádio chiava uma nova ordem: abandonem a área imediatamente. Miguel desligou o rádio. Ali começava sua guerra particular. Os outros 2 soldados da patrulha Meno Siqueira e Meireles hesitaram ao ver Miguel recusar a evacuação imediata. Ambos sabiam que, em minutos, o local poderia ser cercado por forças hostis, já que a explosão denunciara sua posição, e ficar ali significava morte quase certa. Miguel, ajoelhado ao lado de Átila, rasgava sua própria camisa para improvisar um torniquete, enquanto tentava estancar o sangue que já se acumulava no solo como tinta escura. Levem os equipamentos e sigam. Eu vou tirá-lo daqui, disse ele, com uma calma que desafiava o caos ao redor. Siqueira tentou convencê-lo, mas Miguel apenas olhou nos olhos dele e disse: eu volto, ou não volto. A decisão foi feita em segundos, mas carregaria consequências eternas. Os outros partiram, deixando Miguel com uma mochila, um mapa sujo e a respiração fraca do amigo nos braços. Ele sabia que tinha menos de 40 minutos antes que a área fosse varrida. Com força e dor, colocou Átila nos ombros, mesmo sentindo as pernas falharem. Cada passo era uma declaração de guerra contra a própria guerra. Ele não tinha plano, só tinha lealdade. O peso de Átila parecia dobrar a cada passo, e a selva, antes familiar, agora se transformava em um labirinto sem saída. Miguel andava em zigue-zague, evitando áreas suspeitas de armadilhamento, mas cada metro avançado era um teste físico e mental. O suor escorria pelos olhos, as mãos tremiam, e ele só ouvia a respiração entrecortada de Átila e o ranger dos próprios ossos lutando contra o esforço. Tentou usar uma lona para arrostar-lo, mas o barulho atrairia atenção. Então voltou aos ombros, sustentando o corpo do amigo com tiras de tecido improvisadas. A cada pequena clareira, parava, olhava o céu nublado e tentava recalcular a posição. Com base em pontos de referência memorizados, Miguel sabia que não poderia contar com socorro. Sabia que estava por conta própria, e mesmo assim, em nenhum momento pensou em deixá-lo. Enquanto avançava, murmurava frases que só ele ouvia: a gente vai sair dessa, parceiro, nem que seja engatinhando. Mas o tempo corria, e os inimigos se aproximavam, silenciosos como a selva que o cercava. Quando anoiteceu, Miguel teve que se abrigar em uma encosta rochosa.
cobrindo Átila com folhas secas e posicionando-se de forma a que me flalos parcialmente. A dor nas costas era insuportável, e suas mãos já apresentavam bolhas rasgadas. Mas ele não parava menos. Limpava o ferimento do amigo com um pouco de álcool que restava e murmurava para que ele aguentasse mais uma hora. O rádio backup de Átila havia quebrado na explosão, e Miguel não tinha mais como pedir evacuação. Ele decidiu improvisar um transmissor de pulso com a carcaça da lanterna, na esperança de captar algum eco de sinal. Durante a madrugada, ouviu vozes ao longe, inimigos vasculhavam a mata, e bastava um deslize para que fossem encontrados. Deitou sobre Átila, imóvel, abafando até a própria respiração. Um dos soldados inimigos chegou a passar a menos de 3 metros de onde estavam escondidos, mas foi embora. Quando o som se afastou, Miguel tremia, mas o que mais o assustava não era o inimigo. Era o silêncio cada vez mais profundo do amigo. Fala comigo, Átila. Nem que seja para reclamar. Nenhuma resposta. Só a respiração fraca. Anda. Ali, o dia seguinte amanheceu com nuvens pesadas e ar saturado de umidade, tornando o esforço de Miguel ainda mais brutal. Com a energia no limite, ele reuniu tudo o que tinha: água racionada, um único comprimido de morfina e uma bússola variada. Calculou que estavam a 3 quilômetros da base avançada, uma distância pequena. Em dias normais, menos, mas naquela situação, era como atravessar um continente. Montou uma maca improvisada com galhos e o forro da mochila, e, com cordas feitas de tiras da farda, amarrou Átila com cuidado. Puxava o amigo como quem carrega o passado e o futuro ao mesmo tempo. A cada 100 metros, parava para respirar, ajustar a direção e verificar o pulso do companheiro. Sabia que, se parasse por mais de 5 minutos, não teria força para continuar. Os insetos o picavam, os espinhos rasgavam sua pele, mas nada o fazia largar as alças. Um pássaro cruzou o céu, como se observasse tudo. Miguel olhou para cima e murmurou: se existe algum Deus nesse lugar, deixa eu levar ele para casa. Depois você faz o que quiser comigo. Ao fim do segundo dia, Miguel avistou fumaça no horizonte, sinal de que a base avançada ainda estava ativa, mas o último trecho era uma elevação íngreme, cercada por mata rasteira, sem qualquer cobertura. Seria preciso atravessar em linha reta, expostos. Ele sabia que poderia ser morto ali. Sabia que Átila talvez nem chegasse vivo. Mas, sabia que não poderia parar. Reuniu forças que nem sabia que ainda possuía. Levantou a maca com o amigo e começou a subida. Cada passo era uma oração. Cada movimento, uma súplica muda ao universo. E então, quando mal conseguia enxergar por causa do suor nos olhos, ouviu um grito distante, contato visual. Soldado em deslocamento. O som da sirene da base soou, e Miguel desabou. Desmaiou com um sorriso nos lábios, mas ainda segurava a corda da maca, porque ele prometeu que voltaria. E quando um soldado promete, ou cumpre, ou morre tentando. Curta o vídeo e se inscreva agora, porque enquanto alguns abandonam seus companheiros, outros enfrentam o impossível só para manter uma promessa. E essa história precisa ser ouvida até o fim. Miguel acordou em uma enfermaria improvisada, com tubos em seu braço e luz forte em seus olhos, desorientado e com o corpo completamente exausto. A primeira coisa que fez ao recobrar a consciência foi tentar se levantar, perguntando com voz rouca onde estava o amigo ferido que ele arrastou por 2 dias na selva. Uma enfermeira de olhos fundos e expressão cansada apenas assentiu, dizendo que o soldado havia sido estabilizado, mas ainda estava em estado crítico na unidade ao lado. Ele tentou se erguer, mas não sentia as pernas, pois havia sofrido uma fratura no tornozelo e uma lesão muscular severa nos ombros por esforço prolongado. O médico de plantão lhe disse que o que ele havia feito era considerado uma loucura tática, mas um milagre humano. Disse ainda que se ele tivesse atrasado 1 hora sequer, Átila teria morrido por choque hipovolêmico. Miguel fechou os olhos e finalmente deixou as lágrimas escorrerem. Não de dor, mas de alívio, porque a missão, para ele, sempre foi salvar o amigo. E agora, pela primeira vez, sentia que talvez tivesse conseguido. Na base, os comandantes superiores tentavam entender como um soldado desobedeceu ordens diretas, rompeu o protocolo de retirada, e ainda assim conseguiu salvar um homem em estado terminal. O general encarregado da zona de operações pediu um relatório completo, mas Miguel se recusava a redigir qualquer justificativa. Não há relatório que descreva o que se faz por um irmão, ele disse friamente a um tenente que tentava documentar os acontecimentos. Embora estivesse confinado à enfermaria, as histórias de sua ação se espalharam rapidamente entre as outras unidades aliadas. Soldados de diferentes países passavam pelo posto apenas para apertar sua mão, dizendo que nunca tinham visto
Tamanha resistência. Alguns diziam que aquilo era insubordinação, mas a maioria reconhecia como heroísmo puro. Em missões onde tantas vidas são perdidas por decisões frias, havia algo profundamente humano no que ele fizera. E esse gesto solitário estava desafiando até mesmo a hierarquia de ferro do campo militar. Miguel, sem pedir nada, se tornava símbolo de um princípio que nenhum manual ensina: lealdade acima de tudo. Durante os dias que se seguiram, Miguel pedia constantemente informações sobre o estado de Átila, mesmo quando mal conseguia falar de tanto cansaço. Os médicos alertavam que, mesmo estabilizado, seu amigo corria risco de amputação, e havia ainda o perigo de infecção generalizada. Quando finalmente o deixaram viê-lo, Miguel entrou na tenda com dificuldade, apoiado em muletas improvisadas, com a farda rasgada e os olhos vermelhos. Átila estava sedado, mas ao perceber a presença dele, esboçou um movimento leve com os dedos e abriu um sorriso torto. Nenhuma palavra foi dita naquele momento, mas ambos sabiam o que significava aquele rienk. Não precisavam de discursos nem de reconhecimento, pois o vínculo que os unia já havia sido selado em lama, sangue e silêncio. A guerra ainda não havia terminado, mas para eles, aquele momento era mais decisivo que qualquer vitória militar. Era ali que nascia um tipo de irmandade que transcende a guerra, porque só quem carrega um corpo pelas sombras sabe o peso real da palavra irmão. As semanas seguintes foram marcadas por investigações internas, tentativas de punição, e ao mesmo tempo movimentações políticas para reconhecer o ato como exceção de bravura. Oficiais superiores não queriam abrir precedentes, mas também não podiam ignorar o fato de que Miguel havia sido responsável por salvar uma vida sem comprometer a missão. O que mais pesava era o impacto moral que seu gesto provocara em outras unidades. Soldados começaram a adotar um código não oficial de resgate, inspirado no que chamavam de Protocolo Miguel. Havia até quem começasse a escrever FT, nas armas menos as iniciais de ficar, trazer, amigo. Miguel, por sua vez, recusava qualquer envolvimento com a política daquilo. Para ele, o que fizera não precisava ser transformado em símbolo, mas sem querer, ele já havia se tornado porque quando alguém arrisca a própria vida por outro, sem pedir nada em troca, esse gesto ecoa mais alto que qualquer medalha. E na ausência de líderes verdadeiros, um homem com convicção pode se tornar um exército inteiro. Átila começou a se recuperar lentamente, mesmo com dores intensas e limitações físicas permanentes, e aos poucos retomou a fala e a consciência plena. Quando os dois puderam finalmente sentar lado a lado fora da enfermaria, não trocaram palavras heróicas, mas piadas velhas do quartel, como se o tempo não tivesse passado. Para eles, a guerra havia mudado tudo, menos, mas também não mudado nada. A amizade continuava sendo o eixo central, e cada palavra dita era um lembrete de que a vida só fazia sentido quando compartilhada. Átila insistia em dizer que Miguel era um idiota, por não ter seguido as ordens, e que ele mesmo teria feito o mesmo, se fosse o contrário. Mas agora tu vai ter que me aguentar para sempre, seu desgraçado, dizia ele, meio rindo, meio chorando. Miguel só respondia com um tapa leve no ombro, sem precisar dizer nada. Aqueles dois, embora marcados para sempre, haviam vencido algo maior que a guerra. Haviam vencido o abandono. E nesse campo de batalha invisível, saíram vitoriosos sem um tiro sequer. A burocracia venceu parte da batalha. Quando os superiores decidiram aplicar uma sanção disciplinar formal em Miguel, por descumprimento de ordem, foi registrado como falha tática sob pressão. Mesmo que a missão tivesse sido considerada bem-sucedida, o soldado recebeu a punição em silêncio, assinando o documento sem questionamentos e sem arrependimentos, ciente de que aquilo era o preço por fazer o certo, em vez do permitido. Ao sair da sala do comando, foi recebido com uma salva de palmas informal por dezenas de soldados que o esperavam do lado de fora. Nenhum oficial interveio. Havia coisas que nem os regulamentos mais rígidos podiam conter. E naquele momento, ficou claro que Miguel já havia conquistado algo que nenhum cargo podia oferecer: o respeito inabalável dos seus. Porque o verdadeiro reconhecimento não está nas folhas de papel. Está nos olhares de quem viu, de quem entendeu, e de quem um dia vai contar sua história sem precisar aumentar nada. Os dois soldados foram designados para retorno ao Brasil. Após o término de suas avaliações médicas, com encaminhamento para a base de readaptação e eventual desligamento por invalidez parcial, era o fim de uma jornada, mas também o começo de uma nova missão: viver depois da guerra, carregando os fantasmas que sobreviveram com eles. No avião, sentaram lado a lado, ambos com marcas visíveis do que haviam passado, mas sorrindo como quem já não devia mais nada ao mundo. Quando a aeronave decolou, Átila virou para Miguel e disse: "Agora a gente vai viver, parceiro. E viver é a missão mais difícil." Miguel assentiu.
e olhou pela janela, como se finalmente pudesse respirar. Porque mesmo com o peso da guerra nas costas, ele sabia que fez o que nenhum comando ousaria ordenar. Ele salvou um homem menos, e junto com ele, salvou a si mesmo. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe, porque histórias como essa não são lidas, são sentidas. E alguém precisa saber o que esses homens fizeram um pelo outro. O retorno ao Brasil foi silencioso, sem cerimônias, sem banda militar ou homenagens públicas, menos apenas 2 homens, desembarcando discretamente em um aeroporto auxiliar da base aérea de Santa Maria. Os documentos os classificavam como combatentes de apoio, e o relatório oficial omitira qualquer detalhe sobre a operação no Camboja, como se os dois tivessem simplesmente participado de uma missão comum. Miguel caminhava com dificuldade, usando uma bengala temporária, enquanto Átila mantinha a perna imobilizada, iniciando um longo processo de fisioterapia e adaptação a uma prótese. Nenhum deles reclamava da falta de reconhecimento. O que os incomodava era o silêncio, a tentativa de apagar o que viveram. Ainda assim, não havia ressentimento em seus rostos, porque eles sabiam que certas histórias só fazem sentido para quem as viveu. E o mundo, com sua pressa e seus títulos, talvez nunca estivesse pronto para entender o que significa carregar um irmão nas costas. Por 2 dias sem saber se viveriam para contar, meses se passaram, e Miguel tentou se readaptar à vida civil, assumindo um posto administrativo na área de saúde militar, longe da selva, das armas e da tensão. Ele se dedicava a visitar veteranos em tratamento, oferecendo escuta, atenção e um tipo de empatia que nenhum psicólogo conseguiria simular. Seu nome começou a circular como referência silenciosa, principalmente entre soldados mais jovens que ouviam histórias sobre o homem que desafiou ordens para salvar um amigo. Átila, por sua vez, seguiu um caminho mais discreto, se isolando do meio militar e se dedicando à arte da escultura em madeira, uma terapia que descobriu por acaso em uma oficina comunitária. Suas mãos, antes treinadas para o combate, agora criavam imagens detalhadas de rostos, mãos entrelaçadas e figuras, caminhando sob o peso do outro, menos metáforas silenciosas daquilo que viveu. Nenhum dos dois buscava fama, apenas paz. Mas a paz, para homens de guerra, é sempre uma construção diária, feita de silêncio e memórias. Foi em um evento interno da corporação, anos depois, que o nome de Miguel apareceu numa lista de indicados à Medalha do Mérito Militar, uma tentativa tardia da instituição de reconhecer feitos que haviam sido abafados na burocracia. O convite chegou por carta, mas ele recusou educadamente. Escreveu, com sua letra firme: "Não fiz. O que fiz por honra, fiz por ele. Se o sistema quer corrigir a omissão, que comece lembrando os que foram deixados." A resposta causou desconforto nos círculos superiores, mas também respeito entre os veteranos. Átila soube da carta e apenas riu. "Você continua o mesmo, teimoso, de sempre." Miguel respondeu que a única medalha que ele precisava já estava viva, e se chamava Átila. O gesto repercutiu em grupos de veteranos que passaram a usar o nome Código Miguel como símbolo de solidariedade entre combatants. Ninguém criou um movimento, mas algo havia sido aceso, menos a ideia de que, mesmo em silêncio, lealdade verdadeira sempre encontra eco. Anos depois, uma escola militar do interior do Brasil criou um mural de homenagem a soldados anônimos que marcaram suas gerações com atitudes silenciosas, sem alarde, sem discursos, sem política. Entre os rostos desenhados a carvão, havia uma imagem simples de 2 homens caminhando lado a lado na selva, um deles segurando o outro pelas costas. Não havia legenda, apenas a inscrição. Não era a ordem. Miguel viu a imagem por acaso em uma reportagem e não conseguiu conter as lágrimas. Naquela noite, ligou para Átila, agora morando em outra cidade. Falaram pouco. E no fim da ligação, Miguel disse apenas: "Se tivesse que fazer tudo de novo, eu faria." Do outro lado da linha, o silêncio durou alguns segundos. E então Átila respondeu: "Eu sei, por isso que você é meu irmão." Nada mais foi dito, porque entre eles, nenhuma palavra era realmente necessária. Na última década de vida, os 2 amigos mantiveram contato constante, mesmo com a distância e os problemas de saúde acumulados com o tempo. Participaram juntos de encontros de veteranos, mas sempre de forma discreta, sentando no fundo, observando em silêncio e compartilhando olhares que diziam tudo. Em um desses encontros, um jovem cadete se aproximou de Miguel e disse: "Senhor, é verdade que o senhor carregou um homem por 2 dias no meio da guerra?" Miguel sorriu, olhou para Átila e respondeu: "Não, filho. A verdade é que ele me carregou por toda uma vida." O garoto não entendeu, mas sorriu de volta.
sentindo que havia algo maior naquela frase. Átila, por sua vez, anotava as memórias em cadernos envelhecidos, dizendo que um dia contaria a história, não para o mundo, mas para os netos. E quando perguntavam como foi a guerra, ele respondia: a guerra, ela passou, mas tem gente que fica com a gente para sempre. Certa manhã cinzenta, já idoso, Miguel foi encontrado sentado em seu jardim com um livro aberto no colo, e o olhar perdido no céu. Havia partido em paz, como quem cumpriu uma missão até o fim. Átila chegou para o velório em silêncio, usando a mesma boina da época da guerra, e colocou sobre o caixão um pequeno objeto. Uma miniatura esculpida à mão de 2 soldados caminhando juntos na selva. Não fez discursos, não chorou em público, apenas ficou ali, imóvel, até o fim da cerimônia. Quando perguntaram se queria dizer algo, respondeu: ele me trouxe de volta. Agora, trouxe ele também. Foram as últimas palavras que disse. Em cerimônia pública, depois disso recolheu-se à sua casa e não falou mais sobre a guerra, mas continuou esculpindo. E toda a escultura que fazia, tinha 2 homens nela, um apoiando o outro. Sempre. Essa história nunca foi manchete de jornal, nunca virou filme, nem foi ensinada em academias militares. Mas em cada batalhão onde se fala de lealdade, alguém em algum momento vai lembrar. Teve um cara que carregou o amigo nas costas por 2 dias, e mesmo sem dizer o nome, mesmo sem medalha, o legado permanece. Porque coragem é desobedecer ordens em nome daquilo que é certo. E amizade é andar por quilômetros com a alma ferida, só para garantir que o outro chegue vivo.